Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. Já que estamos falando sobre comunicação, um dos assuntos mais importantes e empolgantes no mundo dos negócios é a formação de palestrantes. E é sobre exatamente isso que eu vou falar com você no dia de hoje, trazendo, de alguma forma, toda uma experiência, todo um conhecimento amealhado ao longo de 40 anos, desenvolvendo cursos de comunicação, de oratória, de autoconhecimento, de transformação pessoal, de autoliderança, para culminar nesse trabalho que é justamente o nosso programa de formação de palestrantes. Então, claro, independente de você ser ou não palestrante, desejar ser ou não palestrante, sem dúvida é uma alternativa muito interessante e muito rentável. Se você é uma pessoa que tem muito conhecimento, muita experiência, não está feliz com o que você faz, deseja alternativas diferentes e certamente bastante promissoras, bastante lucrativas, quero te apresentar o nosso programa de formação de palestrantes. Mais do que apenas trazer uma reflexão, é mostrar que quantas pessoas há que têm um potencial tão grande, chegam num certo momento da vida, sentem a necessidade de fazer valer todo esse potencial, essa capacidade, esse conhecimento, que é fruto de muita experiência, de muitos cursos, de muita vivência no dia a dia. E se a pessoa tem esse potencial e não sabe o que ou como fazer isso, uma das alternativas é justamente compartilhar esses conhecimentos, essa experiência, toda essa bagagem, mais do que isso, essa sabedoria com outras pessoas. Por meio de treinamentos, por meio de mentoria, por meio de consultorias e, por que não, por meio de palestras. Porque é a forma mais prática, mais rápida, mais espontânea que uma pessoa tem para poder não só compartilhar os seus conhecimentos, mas também ser regiamente remunerada por essa atividade. E quanto mais bem preparada uma pessoa estiver, mais conhecimento, mais experiência, maior tende a ser o retorno desse esforço, desse trabalho. Só que um detalhe, ninguém nasceu sabendo fazer palestras. Palestra é alguma coisa que se cria, que se desenvolve, que se faz com esforço, com trabalho, com, enfim, toda uma preparação para isso. Já que estamos na preparação desse material, é sobre esse material que fala sobre esse produto que eu quero compartilhar com você. Então, o título é Formação de Palestrantes. E tem também um subtítulo, de maneira bastante simples, que diz assim: conheça recursos para você mostrar ao mundo o seu real potencial e seja um palestrante bem-sucedido. Um outro subtítulo, que estamos ainda decidindo, deverá ser: ingresse neste mundo de palestras e seja um palestrante de sucesso. Ele tem como base a estrutura que criamos na nossa empresa, que é o Método Falar, que é um acrônimo que tem 5 letras e cada letra tem um significado. E o Método Falar sobre finalidade, análise, lapidação, avaliação e resultado. E subdividido em vários módulos. E o módulo 1 vai falar sobre conhecer o participante e fazer ajustes de expectativas. Vamos lá. Se for mentoria ou curso, a primeira coisa que vamos te perguntar é assim: até que ponto que você tem conhecimentos sobre o mundo da oratória, o mundo da comunicação e o mundo de palestras? Vamos te oferecer questionários, vamos fazer entrevistas e também oferecer um livro que fala sobre as 7 dimensões da comunicação verbal. Existem, enfim, pílulas gravadas de aprendizagem e nesse questionário está subdividido em 3 partes. Primeira parte, questionário sobre aspectos gerais da vida. Qual o seu propósito, o que te motiva, o que nutre, o que faz com que você, de fato, tenha todo esse conhecimento, essa bagagem, até que ponto que você gosta de gente o suficiente para apoiá-las e ajudar a serem melhores pessoas, melhores seres humanos. Também nessa fase, é muito importante que nós saibamos o seu tipo, o seu estilo. Tanto que pretendemos ter uma ideia do seu perfil a partir do Assessment DISC. Também
Nós faremos gravações iniciais com você para ter uma ideia do seu potencial de comunicação em relação à sua maneira de conduzir uma linha de raciocínio, ao seu corpo, à sua voz, quais os pontos fortes que você tem. E tudo flui nesse primeiro momento a partir de um processo de autoconhecimento. E a pergunta que vamos fazer o tempo todo é assim: quais são as suas virtudes? Quais são as suas qualidades? Até que ponto que você tem consciência dessas fortalezas que te trouxeram até aqui e que vão te conduzir até o final da sua vida? Da mesma maneira que vamos perceber, detectar junto com você quais são os seus limites, quais são os seus gaps, quais são os seus problemas relacionados nessa mesma estrutura de personalidade. Por exemplo, timidez, medo, ansiedade. Pode ser que você tenha algumas limitações relacionadas ao uso da voz, em relação à estrutura do pensamento, em relação à gramática, em relação ao vocabulário, em relação a vícios de linguagem, ou talvez até em relação à utilização do corpo, em gestos, expressão facial, expressão corporal, postura, elegância, elementos dessa natureza. Porque a partir daí é que vamos então estabelecer um plano de ação. E aí então começamos a utilização da estrutura do método falar. E a primeira fase é te ajudar a ter clareza, efetivamente, no seu objetivo. O que você sonha, o que você deseja. E se você está, claro, nesse perfil, é porque você deseja enveredar por esse caminho extraordinário que é ser palestrante. Fazer palestras lucrativas, palestras encantadoras e envolventes, e que vão trazer para você, como consequência, os resultados de todo o seu esforço, de todo o seu investimento. Há pessoas ganhando muito dinheiro com palestras, além de outra recompensa, que no meu entendimento é a principal, que é a satisfação de servir, de contribuir com o crescimento da outra pessoa, de apoiar outras pessoas no seu processo de motivação, de transformação, de um conhecimento que irá fazer com que a sua vida seja melhor. Se existe algo de nobre nos seres humanos, eu creio que seja isso. A capacidade de servir, de fazer algo em prol de contribuir com o crescimento, com a evolução, quer seja no âmbito profissional e também na vida pessoal. Nessa fase da finalidade, ou seja, da primeira letrinha lá do método falar, vamos te ajudar a ter maior clareza sobre o seu legado, o que você pretende, sobre o faturamento pretendido, sobre os seus compromissos, sobre a sua atuação como palestrante, que tipo de palestras você seria ou será capaz de proferir, ou motivacionais, ou técnicas, ou inspiracionais. Também vamos fazer toda uma investigação para ter uma clareza dos seus propósitos existenciais, do seu propósito de vida. Também, nesse contexto, qual é a sua visão, missão, valores em relação ao futuro? Quais as crenças que você tem, ou positivas, fortalecedoras, ou até, por que não, as crenças limitantes, para que ao eliminar essas crenças limitantes, você possa abrir uma perspectiva toda nova para conseguir tudo aquilo que você deseja. Nessa linha, então, depois de você ter definido com clareza o seu objetivo, vem a fase da análise. E fazendo a analogia com a análise, é justamente a fase do diagnóstico, a fase da anamnese. Porque o que acontece quando você vai a um médico? Você lá tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma dor. Então o médico pergunta o que você tem, por que você está aqui. Você vai dizer, estou com uma dificuldade, uma necessidade. No caso do palestrante, é assim, o que eu tenho hoje? Eu tenho de positivo isso e me faltam alguns recursos, me falta um conhecimento, me faltam técnicas. Mas antes de ele entrar já com as técnicas, ele pede que você faça um exame. Ele te faça assim todo um levantamento dos seus pontos fortes, dos seus pontos negativos. Ou seja, ter uma dimensão efetiva da realidade na qual você vive, no mundo no qual você vive. Também, percebendo a sua experiência, se você já fez palestras, se você tem algum conhecimento em relação a isso. E também questionários autoavaliativos, utilizando matriz SWOT, que então são pontos positivos e fracos, riscos e oportunidades. E a partir desse momento, então, se estabelece um plano de ação. E a partir desse plano de ação é que vamos estabelecer uma trajetória, que vamos construir juntos. Claro, nós te apoiando no seu processo e você efetivamente participando do processo de desenvolvimento dessa habilidade. Depois vem, então, nessa sequência, tudo aquilo que foi levantado, suas necessidades, aí entra todo um conteúdo, com todas as possibilidades para você desenvolver e crescer, para se tornar esse palestrante que você deseja ser. Para isso, então,
Dentro dessa linha, primeiro, do autoconhecimento, de toda essa análise que foi feita, você tendo uma noção mais próxima do seu propósito de vida, da sua visão em relação ao seu futuro, das suas crenças, dos seus compromissos. Aí começamos, então, com todo um trabalho baseado, lastreado no livro, que tive a oportunidade de escrever, falando sobre as 7 dimensões da comunicação. Porque a comunicação é fundamental para um palestrante. Não tem como ser um bom palestrante se não tiver boa comunicação. E a comunicação é a ferramenta, o instrumento pelo qual você vai traduzir suas ideias, seus pensamentos, suas emoções, impactar as pessoas com seus conhecimentos, com sua sabedoria, para que elas de fato tenham informações e noções para processarem as mudanças que precisam fazer em suas vidas. E esse trabalho de 7 dimensões da comunicação verbal fala sobre os 7 níveis da comunicação. Primeiro, é a comunicação que você tem com você mesmo. Até que ponto que você tem autoliderança, até que ponto que você tem controle emocional, até que ponto que você tem firmeza, até que ponto que você se olha no espelho e reconhece as suas virtudes e suas qualidades. Então tem a ver com essa comunicação para que você esteja em paz com você mesmo, ter uma noção da sua capacidade, da sua força, do seu poder, ter também a autoestima e a força para empreender, porque isso significa muito trabalho pela frente. Na sequência, a comunicação interpessoal, que tem a ver com a percepção do outro. Para isso temos outros recursos, tais como enneagrama, tais como alguns elementos oriundos da própria estrutura da programação neurolinguística, rapport, para que você então tenha uma percepção, qual é o impacto que você gera nas outras pessoas. Se você é uma pessoa simpática, antipática, apática ou empática, até que ponto que você tem essa flexibilidade para aceitar as pessoas como elas são, não do jeito que você gostaria que elas fossem, para poder, a partir daí, ter toda uma noção, um repertório, uma condição de relacionamento. Na sequência, no terceiro nível das dimensões de comunicação, tem a voz. Como é que é efetivamente a sua voz? Você já ouviu efetivamente? Você tem boa dicção? Você expressa as emoções quando fala? Quando você fala com firmeza, com segurança, com assertividade, com maturidade, com autoridade. Além da voz, tem outra dimensão que fala sobre o seu corpo. Seu corpo comunica o tempo todo, a partir das mãos, dos gestos, da expressão facial, da expressão corporal, do seu estilo, das roupas que você usa, da maneira como você olha, da expressão facial que carrega as emoções do seu rosto. De que maneira você, então, tem todo esse conhecimento em relação à comunicação do seu corpo. Também, na outra dimensão, a parte técnica, que tem a ver com os recursos audiovisuais, recursos de ambiente, microfones, audiovisuais, enfim, disposição do ambiente, iluminação, todos esses aparatos que fazem parte da vida de um palestrante. Na sequência, outra dimensão, talvez uma das mais importantes, creio que seja, é a parte intelectual, por meio da qual você vai interferir no pensamento, carregando as suas ideias, aquele fio tênue que tem uma linha de pensamento, raciocínio, as histórias que você vai contando, envolvendo, cativando, transformando a mentalidade, as emoções das pessoas. Então, essa parte intelectual, ela tem a ver com planejamento, tem a ver com roteirização, tem a ver com os exercícios que você vai fazer para saber como iniciar, como desenvolver, como concluir uma apresentação. E mais do que isso, outros recursos fundamentais. Parece fácil montar uma palestra. Eu chego lá e falo sobre isso, depois sobre aquilo, depois sobre aquilo. Não. Existem muitos outros elementos que têm a ver com essa estrutura, tais como o mapa mental, a revisão gramatical, o vocabulário, a correção de eventuais vícios de linguagem, para que a sua fala seja limpa, seja transparente. Claro que há também outros elementos, e tem outra dimensão que é a dimensão espiritual, que tem a ver com esse lado mais profundo do processo como um todo, que tem a ver com o seu caráter, os valores que você tem, a maneira como você trata o mundo, as pessoas, a ecologia, o meio ambiente, ou seja, que tipo de pessoa você é. Uma pessoa que está lá no palco, ela não pode apenas falar bonito e falar coisas adequadas se o seu comportamento não condiz com a sua fala. Talvez esse seja o grande desafio de um bom palestrante, ele agir de forma congruente com aquilo que ele prega. Porque uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é o que a pessoa mostra a partir das suas ações, a partir da maneira como ela lida com as pessoas. Por exemplo, há pessoas que chegam no ambiente todas, bem recebidas, então nem sequer cumprimentam um porteiro ou uma pessoa mais humilde.
É nessa hora que você percebe que tipo de pessoa é. Dar atenção para as pessoas simples, ou tratar com educação quando faz um pedido, ou quando tem um problema que aconteceu. Certa vez numa palestra eu fiquei decepcionado, tão decepcionado que, confesso, eu saí da palestra. Porque o palestrante estava lá, começando a sua palestra, teve um problema lá de um projetor que não funcionou, não entrou a informação, a imagem, ou não teve um som, alguma questão simples, assim, técnica. E o que ele fez? Deu uma bronca na menina. Como? A gente contrata um pessoal, isso aqui no meio da plateia, meu Deus do céu. Seria falar justamente dos comportamentos sobre educação e foi totalmente deselegante e mal educado. Eu fiquei tão decepcionado que eu saí da palestra. Falei, não, não vou assistir uma palestra de uma pessoa que fala uma coisa e mostra outra. Existe uma incongruência muito grande em relação a isso. Só para então mostrar o quão é importante essa percepção que as pessoas têm em relação ao nosso jeito de ser. Obviamente você tem o seu estilo, você tem a sua maneira de ser no mundo, a sua personalidade, a sua identidade, e cada um de nós é distinto, cada um de nós tem uma maneira diferente de perceber e agir no mundo. E se você é essa pessoa ativa, positiva, proativa, não tem como você não causar boa impressão. Só precisa talvez de um reforço de algumas técnicas para poder subir num palco e dar bem o seu recado. Bom, voltando a esse processo na nossa metodologia, já que falamos em finalidade, análise, depois lapidação, que é a parte de pôr na prática, toda essa parte que eu falei, esses e outros elementos que vão surgir de acordo com as suas características e as suas necessidades. Depois vem, então, a mensuração do resultado. Tudo que você desenvolveu, tudo que você evoluiu, tudo que você criou e exercitou, é o momento de fazer uma mensuração desses resultados a partir da avaliação. Então, o segundo A do método falar é a avaliação. É justamente a percepção do que você já fez, a consciência do que foi planejado e do que foi executado. E aí sim, preparar e proferir as suas palestras, verificando que está certo, que está adequado e percebendo também aquilo que precisa ser corrigido. E nessa fase da avaliação, se necessário, volta para a lapidação, para algum reforço, para algum recurso que ainda não está devidamente adequado e pronto. A partir daí, então, vem o R do método falar, que é o resultado, que é você colocar em prática outros estágios para você se lançar no mercado como palestrante, já que está pronto para fazer as suas palestras. Agora tem outra fase que é você se colocar em sistemas de vendas de palestras, há empresas que tratam de bons palestrantes e apresentar os palestrantes nas empresas, ou você mesmo montar o seu próprio negócio, constituindo uma estrutura e uma empresa, pode ser uma MEI, não importa. Você tendo uma estrutura de marketing, uma estrutura que vai te colocar no mercado, utilizando de forma adequada as mídias digitais e indo adiante para fazer a sua primeira, segunda e assim, quanto mais você faz palestras, algumas vão ser pro bono, algumas vão ser gratuitas mesmo, isso faz parte, depois você começa a cobrar os seus valores, em função de sua experiência, contar talvez 3, 4, 5 mil reais numa pequena palestra, depois vai subindo esses valores para 10 mil e assim vai, o céu é o limite. Há palestrantes assim muito bem estruturados e muito bem remunerados. Na medida que a pessoa cresce, desenvolve, lança o primeiro livro, começa a cobrar 10, 15, 20 mil reais numa palestra. Há palestrantes aí de 50, 60, 70 mil reais, porque se esforçaram e chegaram no topo, porque se esforçaram e se empenharam para isso. Nesse sentido, então, o resultado tem a ver com você estar plenamente satisfeito, fazendo as suas viagens, todos os retornos e os benefícios que tem, obviamente, um palestrante. Ter uma vida glamourosa, uma vida, enfim, que traz toda uma série de recursos que são muito positivos para as pessoas que desejam enveredar por esse caminho. Existem muitos benefícios com isso, porque, primeiro, você é obrigado a estudar, a aprender, a se desenvolver. Não tem como você não buscar novos conhecimentos. Além disso, você aprender a estruturar as suas palestras. Isso tem um impacto na sua vida, você passa a ser autoridade, uma pessoa bem-quista, bem vista e certamente também muito bem recebida por onde você andar. Vai conhecer lugares extraordinários e pessoas fantásticas. Vai então ter a oportunidade de, nesse seu mundo, ter todo um conhecimento de pessoas e não vai ficar parado no lugar. A não ser que você goste de ficar parado no único lugar, senão o mundo, o céu é o limite para você. E também, talvez a das principais características, é a oportunidade que você tem de ajudar, de servir, de apoiar outras pessoas no seu processo de crescimento e transformação pessoal. No meu entendimento, não há nada mais gratificante do que essa sensação gostosa de ajudar outras pessoas a serem melhores pessoas e, por que não, melhores profissionais. Além de que, atualmente, é um dos principais recursos de transformação pessoal que as empresas estão adotando e contratando palestrantes
para ajudar o seu quadro de colaboradores, para que sejam melhores pessoas e melhores profissionais. Quem é que não gosta de ter pessoas devidamente engajadas, focadas no trabalho e que possam, naturalmente, produzir mais e melhor com menos tempo e menor esforço? As palestras são recursos para essas transformações acontecerem. Se isso tem a ver com você, com a sua vida, com o seu processo, com os seus sonhos, com a sua realização, entre em contato comigo. Temos, assim, 2 alternativas para te oferecer esse produto, por meio de mentoria e também por meio de curso de formação de palestrantes. Vai ser um prazer falar com você, enfim, conversar, uma conversa sem compromisso, porque pode ser que seja um caminho para você, desde que você está esperando a vida inteira e de repente surgiu essa oportunidade. Eu posso dizer para você que estou muito bem preparado, já há 40 anos lidando com transformação de pessoas com foco em comunicação, talvez uma das melhores alternativas que há no Brasil para te apoiar nessa trajetória bem-sucedida. Reinaldo Passadori, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, que é 98521-7750 no 011, que é São Paulo, 011 98521-7750. Quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa trajetória e trabalho, entre em contato lá com o nosso site, que é o Passadori, www.passadori.com.br. E naturalmente o meu e-mail, reinaldo@passadori.com.br. Vai ser um prazer muito grande falar com você. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.